A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pega aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Colossenses capítulo 3 e verso 16. Novo Testamento, Colossenses 3 e o verso 13. Colossenses 3:13. Que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Bom, o que nós vamos entender aqui nesse texto, irmãos, é que temos que aprender a arte de suportar, a arte de entender e a arte de perdoar. Porque temos esses conflitos na nossa vida, né? Esses conflitos no lar, conflitos na família. Bom, nós aprendemos aí, meus irmãos, o primeiro áudio que a gente falou aí sobre Sara e Agar, Rebeca e as noras. Nós aprendemos no segundo áudio sobre Jacó e Esaú e José e seus irmãos. Aprendemos, não aprendemos? Hoje nós vamos falar de Moisés, Arão e Miriam. Eram os três irmãos. Moisés, chamado por Deus. Amém? A Miriam aqui tinha um papel importante e Arão também. Mas eles acabaram invejando seu irmão. Abre sua Bíblia juntamente comigo em Números capítulo 12. Lá no Velho Testamento, um dos livros pentateucos, você vai encontrar Números capítulo 12. Quem escreveu o livro de Números? Moisés. Moisés escreveu 5 livros, inspirado pelo Espírito Santo. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Em seguida, Josué escreveu seu próprio livro. Entenderam até aí? Bom, Números 12, 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. Quer dizer, Cusita era o lugar de onde ela veio, sabe? A cidade que ela pertencia. E Moisés tomou aquela mulher por esposa. E aqui os seus irmãos acabaram agindo errado de criticá-lo. Tá entendendo? Vamos ler mais um pouquinho? E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Olha aí, irmão. Quando a gente critica um irmão nosso, eu vou ler de novo o verso 2. E disseram, aqui é Miriam e Arão, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou por nós? E o Senhor o ouviu. Verso 3. E era o varão Moisés muito manso. Sabe aquela pessoa muito pacata? A pessoa desce a lenha nele e ele não liga? Era Moisés. E era um varão muito manso, mais de que todos os homens que havia sobre a terra. Verso 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram os três. Verso 5. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Verso 6. E disse: ouvi agora, pois, as minhas palavras, e entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Verso 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés? Aleluias. Verso 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. Toda sua pele ficou branca, irmãos. Era lepra. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, porque fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Verso 12. Ora, não seja ela como um morto, que caindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Verso 13.
Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. Verso 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e assentaram ao arraial do deserto de Parã. O que aprendemos nessa história, meus irmãos? Aprendemos que Miriam incitou-se contra Moisés e junto com seu irmão Arão, mas ela foi aqui, procurou a situação ali, né? E Deus a castigou. Só que Deus falou com ela. Olha o que Deus, a própria boca de Deus disse para ela, né? Boca a boca, lá no verso 8. Boca a boca falo eu com o meu servo. E visto, não por figuras, nem por semelhança do Senhor. Agora, o particular que Deus tinha com Moisés, Miriam não podia ficar criticando, não podia ficar falando, mas ela criticou. Esse conflito em família tem muito hoje. Pessoas que acabam acreditando que muitos homens de Deus estão se achando. E na verdade Deus é com ele. Cuidado! Deus não vai permitir uma lepra. Mas você tem que vigiar para não tocar nos servos do Senhor. Tem que vigiar para não tocar naqueles que estão fazendo a obra. Vai falar com Deus, não vai criticar a pessoa, tentar parar a pessoa do seu propósito. Deus está usando ela, fica quieta você no seu lugar. Tem que aprender a respeitar as coisas. Amém? Essa é a primeira história. Quero falar rapidamente de outra história aqui. Davi e a sua esposa, 2 Samuel 6:16. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel 6:16. Estou aqui procurando o capítulo 6 e o verso 16 que diz assim, ó: e sucedeu que entrando a arca do Senhor, estou em 2 Samuel 6:16, isso mesmo, olha só. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, que era esposa, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, a desprezou no seu coração. Tá vendo? Outro perigo. Uma pessoa usada, uma pessoa se alegrando no Senhor e um dos cônjuges não aceitando a situação. Irmãos, com essas duas histórias eu quero que você entenda. A primeira história de Moisés com seus irmãos, ele estava na obra, mas existe ciúmes e inveja de familiares, existe. Quando uma pessoa é usada por Deus e quando Deus fala com ele. Também Davi, porque estava se alegrando quando a arca de Deus estava entrando, ele saltava, ele bailava diante do Senhor. E a sua esposa o desprezou. Todo mundo alegre porque ele estava trazendo a presença de Deus e ela o desprezou. Por esse sentimento, olha o que aconteceu, verso 17. E introduzindo a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou, e o povo em nome do Senhor a Deus. Olha só, tá vendo? Então, Mical aqui, na realidade, ela foi, sabe, Deus cerrou a madre dela. Deus acabou permitindo que ela não tivesse mais filhos. Por quê? Porque ela estava com um sentimento muito ruim contra o rei, né? E o Senhor não estava se agradando do sentimento dela. Então, os olhos de Deus contemplam tudo e todos. Nós não podemos, meus irmãos, sabe, achar que podemos fazer o que queremos tocando nos vasos de Deus. Não funciona assim, tá vendo? Então, o próprio rei estava se alegrando por Deus, mas ela não aceitou aquela felicidade. O que aprendemos? Não tocar nas coisas de Deus. Se o homem está fazendo a obra, se a mulher está fazendo a obra, você vai ficar no seu canto. Você não vai tocar. Mas fulano está fazendo isso. Para. Esse negócio da gente ficar julgando as pessoas. Acho que aquele pastor está roubando. Acho que aquele pastor está roubando. A mídia joga um monte de coisa na sua cara e você pega.
O seu papel não é fazer o papel que a mídia está fazendo. A mídia acusa, o seu papel não é acusar. Já temos um que é o acusador, e o nome dele é diabo, tá bom? O seu papel não é acusar, é orar por ele. Não troque, não inverta os papéis. Você não é acusador, tá? Para você, Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então, aprenda a respeitar o chamado de cada um. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, mas deixa Deus trabalhar na vida dele. Você não pode ficar tocando, acho que aquele fulano está roubando, acho que aquele fulano está fazendo isso, aquele outro. Para! Você está seguindo a onda dos outros. As pessoas estão falando as coisas e você está seguindo. Para com isso. Você não foi chamado para ficar fazendo essas coisas. Está repreendido. Amém?